pessoas não sabem disso, né? A música nem sempre foi o meu ganha-pão. E, na verdade, vale dizer novamente, quando eu entrei no G3, o G3 não dava dinheiro, a gente não ganhava dinheiro. Aham. E não foram poucas as vezes, e eu já contei isso também em outras entrevistas, que a gente ganhava um. Valeu, Joy, Deus abençoe. Fora as outras vezes, e essa foi a pior. Eu me lembro porque a gente estava ouvindo, tinha terminado de tocar em uma igreja renascer, É. que graças a Deus eu não me lembro qual era, porque senão eu até falaria qual a unidade. E não me lembro também qual foi o pastor, porque se eu lembrasse eu falava o nome dele. Porque isso não é papel de pastor. Mas enfim, que Deus o abençoe. Mas eu me lembro que a gente tinha terminado de tocar e a gente estava do lado de fora assim da igreja e o gabinete pastoral era tipo a parede de trás aqui. E a gente tinha uma janela e o Ivan foi lá, o Ivan era o nosso empresário, foi lá para receber. E eu me lembro de ouvir o pastor falando assim: o quê? Isso? Todo esse valor? Pô, por que me falaram? Com esse valor toco eu. Desse jeito. Começou assim. O papo já começou assim. E a gente ouvindo. Aí Meu no Deus. final sai o Ivan com um frango congelado. É o jantar da banda, é um frango congelado. Aí a gente, nossa, que legal, cara. Pô, top. Esse era o nível das coisas. Meu Não é Deus. sempre que acontecia isso, mas aconteceu. Então a gente não ganhava dinheiro. Quando eu entrei no Aham. G3, a gente tinha uma profissão. Tanto é que quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhei na Gospel. O Hum. Valtão, ele era o gerente comercial. What is this? Oh, meu Deus do céu. Desculpa, sorry. Desculpa, gente. Foi mal. Enfim, é, quando eu cheguei em São Paulo, exatamente porque o G3 não dava dinheiro e eu tinha que fazer dinheiro, eu trabalhei na Gospel, né, o Walter conseguiu tal, me colocar lá dentro e foi uma coisa muito bacana, como analista de sistemas, inclusive muitas coisas dentro da própria Renascer, dentro da estrutura da igreja. Eu criei sistemas dentro É mesmo? da estrutura da igreja tal, Caramba. e o Walter era, na época, o gerente de vendas da Gospel, trabalhava lá. Então todo mundo tinha profissão. O Juninho dava aula na casa dele e era full time dando aula. E o Louco. Duca, eu não lembro, o Duca também dava aula, mas o Duca era o cara, era o mais tranquilão, porque, como eu falei, não era casado. Nessa época, o Juninho era casado, o Valtão era casado, eu e o Uhum. Duca era solteirão, Uhum. entendeu? E isso era a banda. E o Manga era pastor, entendeu? Full time da igreja e Já tal. Então, era. assim, era o trabalho dele, já era dentro da igreja e pronto. Então, então, nessa época, a gente não ganhava dinheiro. E assim, enfim, era uma coisa de fazer porque a gente acreditava, porque a gente amava aquilo e porque a gente queria fazer aquilo. Era uma questão de propósito.